Saudações, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãos e amigos. Meu nome é Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista, sou membro do Ministério IEAD, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Itaocapedra. Meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Atualmente, eu dirijo a congregação Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Alto Moledo. Vamos falar de paz. Por que a paz ela é tão explorada, né? Um tema tão explorado, mas difícil de se colocar em prática, difícil de evidenciar, né? Evidenciá-la na prática. Quais são os fatores que impedem que nós alcancemos a paz? Há pessoas que estão vivendo em um ambiente de paz? Sim. Há cidades que estão vivendo em paz? Sim. Há países que estão vivendo numa paz, relativamente paz? Sim. Mas há outros que não, tá? A paz, ela não está na sua totalidade na vida dos seres humanos, a qual eu me incluo. Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele deixou uma palavra dizendo assim, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, né? Ou seja, de que maneira o mundo quer obter a paz? Quando nós vamos... Voltando aqui novamente a nossa conversa sobre a paz, né? Deixa eu ver se está gravando, porque estava parado, né? Está gravando, ótimo. Vamos colocar aqui de novo, porque eu prefiro usar a câmera frontal para evitar que fique uma imagem invertida. Como eu estou gravando sozinho, tem essa dificuldade. Estamos falando da paz e que Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala, né? Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não dou essa paz como o mundo a dá. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo... Tiago 4, deixa eu voltar no capítulo 4. Começando pelo versículo 1. O que o apóstolo Tiago diz? Olha como é que ele disse aqui. Capítulo 4 do livro de Tiago, no Novo Testamento. Ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma pergunta. Agora ele diz: porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, né? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. O versículo 4 dá um aperto, né, naquele que faz um trato com Deus e quer andar de mão dada com o mundo. Mas eu quero me atentar nesses 3 primeiros versículos. Por quê? Por que o mundo está em guerra se fala-se tanto na paz? De que maneira os seres humanos, nós, queremos alcançar a paz? Eu, avaliando tudo isto, lendo a palavra de Deus, acompanhando a história do mundo, das nações e o comportamento da sociedade atual, nós temos uma conclusão:
de que a paz ela não será consolidada se o ser humano não mudar a sua mentalidade. Tanto cristãos quanto não cristãos. Isso não é uma prerrogativa só do cristão, é do não cristão também. O cristão, mesmo ele estando dentro de uma igreja, você não pode garantir realmente que ele está em paz. Há conflitos também dentro de uma igreja. Então, a paz, ela é ameaçada quando você tem um ambiente de inveja, de cobiça, aonde a pessoa tira a vida do outro, ou maquina, planeja contra o outro a fim de eliminar ou tirar de cena aquela pessoa. O mundo não tem uma paz que Deus realmente quer que o mundo tenha, porque não compreendeu a paz que Deus quer dar. Mesmo dentro de uma igreja, aonde nós falamos muito do amor de Jesus, da sua missão para poder nos libertar da perdição eterna. O ambiente cristão, ele precisa ser um ambiente curador, aonde aquele indivíduo que está lá fora, aquela pessoa, seja ele homem ou mulher, ele, ao vir para a igreja, ele encontre refúgio. A igreja, ela é uma antessala do céu. Ela precisa projetar na vida das pessoas um ambiente de céu, aonde tem o perdão, aonde tem a compreensão, aonde tem a renúncia, né? Aonde há arrependimento do passado, das coisas que ficaram para trás, aonde nós não devemos praticar as antigas obras mais, mas praticar obras de arrependimento. O problema do ser humano hoje está na compreensão daquilo que Deus quer dar. Por que Jesus falou, a paz que eu quero dar, eu não dou igual o mundo a dar? Porque para o mundo, para poder dar paz a um determinado ambiente, uma vila, uma cidade, um estado ou país, em muitos casos, em muitas situações, vidas se perdem. Pessoas, para se sentirem em paz em relação a outra, preferem eliminar a outra para que ela tenha paz. Essa não é a paz que Deus está propondo. Cobiça, às vezes uma nação está cobiçando os recursos de outra nação. Como ela é mais forte, ela acha que ela tem o direito de se sobrepor a outra nação. Aí surgem as guerras. Outra coisa também que permeia a sociedade, mesmo a sociedade que está fora da igreja e a sociedade que está na igreja, são o ressentimento. Pessoas que têm mágoas guardadas dentro de si. Em algum momento isso virá à tona. É um estupim que pode detonar uma bomba a qualquer momento e comprometer uma aparente paz entre pessoas. Pessoas que vivem num ressentimento em relação a outra pessoa é uma bomba em silêncio que pode ser detonada a qualquer momento. Por que na sociedade tem tanta violência? Quais os principais crimes que você visualiza quando você assiste um telejornal? O apóstolo Tiago, ele disse assim no versículo 4, capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, se você durante uma semana, faça uma listagem, pega seu caderninho, uma folhinha, faça anotação, ligou a televisão na telejornal, anota, aconteceu um crime tal, anota qual o motivo do crime, vai aparecer ali, crime de relações extraconjugal, traições, vai aparecer ali crime por causa de roubos e furtos, vai aparecer ali crimes de vingança, né? De uma conta mal acertada entre pessoas,
vai aparecer ali crimes de trânsito, vai aparecer ali uma série de fatores dentro da sociedade que implicam na paz. E a paz, ela nunca é implementada porque os seres humanos, eles não querem aprender. Isso começa até dentro de casa, entre família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre parentes, pessoas que não se gostam, pessoas que não gostou do jeito da outra, pessoas que não gostou do modo que a outra conversa, com o outro conversa. Isso acaba também arrastando para dentro da igreja. Pessoas, alguém ganha oportunidade, o outro está murmurando, vai cantar, tem alguém que murmura, vai pregar, tem alguém que murmura. Às vezes o modo que o outro está vestido, a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa conquistou alguma coisa, mas provocou a insatisfação do outro. Então o ser humano, ele precisa aceitar o jugo de Deus, mesmo ele sendo um cristão. Ele precisa aceitar o jugo. Por que Jesus falou? Em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Cansado é um grupo. Outro, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se a proposta de Deus é nos aliviar dos males que nos cercam e que nos produzem dores, por que isso não acontece na maioria das vezes em certos grupos de pessoas ou família? Por que não acontece? Porque as pessoas não renunciam ao seu passado. As pessoas não renunciam às suas antigas obras, guardam ressentimento de alguém, guardam um espírito de vingança contra alguém. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, eu falo agora para cristãos, nós precisamos renunciar toda a nossa obra má e aceitar o jugo de Jesus, que é amável. Ele diz: orai por aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos maldize. Está entendendo? É forte, não é verdade? Mas está escrito na palavra de Deus que Jesus disse essas palavras, que se nós formos tratar o próximo como o próximo quer nos tratar, viveremos em guerra. Precisamos ter uma conduta de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Aí teremos uma família sólida, uma igreja sólida, uma sociedade sólida, porque essas guerras, tanto guerra entre família, guerra urbana e guerra entre nações, está enraizado dentro do que está no coração do homem. O que está no coração do homem que ele precisa ser liberto? Ele precisa ser liberto da inveja, ser liberto da cobiça, ser liberto da vingança, praticar o perdão e o arrependimento. O que acontece na sociedade atual e na sociedade antes de nós que aconteceu, fatos que muitas vidas passaram desta para outra, foi a falta de compreensão. Enquanto a sociedade humana, a raça humana, não compreender a vontade de Deus, ele pode até ser um cristão, mas não vai conseguir alcançar a paz que precisa, vai viver uma vida sempre atribulada, não é verdade? E Deus, em coisas simples, Ele nos apresenta a paz. Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, com o nosso ambiente, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos dos outros, com a forma com que julgamos as outras pessoas, a forma com que nos direcionamos a palavra, o pensamento, a forma com que nos comportamos em relação ao próximo, produz contenda, produz confusão. Nós precisamos exercer a mente de Cristo, principalmente você que é cristão. Senão não adianta falar o nome de Deus se você não está vivendo em paz. A paz que Jesus dá não é a paz que os homens, que o ser humano em si
é capaz de produzir. Porque para o ser humano ter paz, ele quer prejudicar, aniquilar, eliminar o seu próximo. E não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina o perdão, a compreensão, a renúncia, né? A fim de alcançarmos a paz. Eu tenho certeza, se o ser humano compreendesse realmente a vontade de Deus, o mundo não precisaria estar em guerra. O mundo não precisaria viver sobre a ótica do risco da perdição eterna. Não, por quê? Quando nós praticamos boas obras, nós temos o agrado daquele que nos criou. Nós temos o agrado do eterno, achamos graça aos olhos do eterno. E o ambiente onde estivermos, automaticamente o Espírito de Deus estando dentro de nós, aonde nós formos, seja qualquer que seja o ambiente, nós estaremos transmitindo a paz. E se o ambiente aonde chegarmos não tiver paz, ele vai passar a ter. Por quê? Eu estou procurando viver em paz, agradar a Deus, respeitar o meu próximo, orar a Deus para o meu próximo, orar a Deus para as autoridades, para todas as pessoas, porque é assim que nos orienta a palavra de Deus. Busque a paz, mas a paz que Deus dá. Que Deus te abençoe. É apenas uma conversa a fim de melhorar o teu dia ao entendimento, na compreensão do amor de Deus sobre as nossas vidas. Até a próxima, a gente volta numa próxima oportunidade.